Fala galera, você que está nos acompanhando nesse episódio do Ink Talks. Prazer, meu nome é Manuel Bruno, sou o host do Ink Talks e eu venho aqui para poder questionar você que é incorporador, construtor, quais desafios você tem na sua empresa. Certamente desafios a gente sempre tem no nosso negócio, seja na estruturação do terreno, nas viabilidades, marketing, comercial, experiência do cliente. E se você encontra, neste momento, algum desafio que você precisa de caminhos, entender caminhos, conhecer caminhos para superá-los, eu te convido a clicar aqui e conhecer a Imersão Incorpora Pro, que é a imersão onde eu, o Caio Lobo e o Danilo Palmerston nos juntamos para poder levar muito conhecimento, muito conteúdo em todas as etapas do processo de uma incorporação imobiliária para as pessoas que vierem a participar dessa imersão. Ela vai ser nos dias 3, 4 e 5 de outubro em Goiânia. Eu convido você a clicar no link, acessar e fazer a sua aplicação. E agora tem um bom episódio. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do Ink Talks. E hoje eu recebo ele aqui, que é um entusiasta do mercado imobiliário, com mais de 20 anos de atuação no nosso mercado de construção civil e imobiliário. A paixão que ele herdou do seu pai. Ele é presidente do Sinduscon Goiás, experiência abrangente em todas as fases do projeto, desde o desenvolvimento até o pós-obra, e é proprietário da MCA Engenharia. Então, seja muito bem-vindo, Idebrair de Freitas. Obrigado, Manel. Prazer estar aqui com vocês, com seus telespectadores aí, né, seus seguidores do seu podcast, né? Sinto muito honrado também de poder contribuir com um pouquinho, contar a história aí da nossa empresa e principalmente agora nessa trajetória aí pelo Sinduscon Goiás. Show de bola. Eu queria começar ouvindo a sua história e eu tenho certeza que essa paixão herdada pelo pai gerou uma certa curiosidade. Então, conta um pouco da sua história, como que você traçou essa trajetória aí dentro do segmento imobiliário e até chegar ao Sinduscon. Sem dúvida, meu pai tem uma parcela muito grande de responsabilidade nisso aí, né? Meu pai é engenheiro civil e cresci vendo ele construindo prédios principalmente. Meu pai atuou aí na década de 80, 90, fazendo prédios em Goiânia, no sistema antigo de condomínio fechado, que existia muito, até pela falta de financiamento imobiliário. E quando eu entrei na faculdade, queria fazer engenharia civil, cheguei até a passar para fazer administração em Anápolis, porque Anápolis não tinha, o curso de engenharia civil ainda não era regulamentado. E eu acabei desistindo do curso de administração, falei, vou insistir com engenharia, e fiz engenharia e somei força aí com meu pai me ajudou bastante, e acho que eu também pude ajudar muito aí na empresa, no início da minha carreira, e de lá para cá a gente começou a incorporar. Até então meu pai não incorporava, ele só fazia sistema de condomínio fechado, tinha uma propriedade rural, convenci ele de vendê-la e a gente começou a incorporar, compramos um terreno em Goiânia, em Aparecida, particularmente, na Vila Brasília, e de lá para cá a gente tem feito várias incorporações. Bacana. E aí a empresa foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, e como que você chegou até o Sinduscon? Sim, a gente veio trabalhando ali com o segmento econômico, né? O primeiro empreendimento nosso a gente financiou com a Caixa, corremos atrás do PBQPH, isso lá em 2004, e de lá para cá veio Minha Casa Minha Vida, fizemos produto com Minha Casa Minha Vida, depois a gente foi pro Goiânia 2, fizemos um produto lá, voltado aí para o segmento econômico, em parceria com o Santander. Enfim, a gente veio estruturando a empresa, né, veio crescendo. Na última gestão, eu participei aí como diretor administrativo lá na gestão do César Mortari, no Sinduscon Goiás, e tive o convite aí de receber, de ser presidente do Sinduscon, e acabei aceitando esse desafio. Acho que o César, quando me convidou para ser presidente, ele usou o seguinte argumento: a gente que precisava fazer a juniorização do Sinduscon, né? E eu tenho até usado muito esse argumento que ele me convenceu, porque eu acho que as entidades têm uma importância muito grande no setor todo o setor de modo geral,
E eu digo um pouco que talvez a minha geração participou muito pouco politicamente, né? E as gerações mais novas participam muito pouco politicamente em todas as ações, né? Uma entidade classe é uma entidade política, né? Que tem sua representatividade e procura sempre criar um ambiente favorável de negócio para as empresas, para os associados das suas entidades. Então, essa função que a entidade tem, ela é muito importante, eu gosto de reforçar isso. Esses 6 meses de gestão, assumi agora em janeiro, eu tenho... Fica por quanto tempo? São 3 anos de mandatos, né? Sem reeleição, vale lembrar aqui, a gente tem essa política lá dentro e acho que isso é bom para renovar. Claro. Dentro desse período da minha gestão, eu tenho tentado trazer novos associados, né? Associados mais novos, até porque eu falo que uma entidade como o Sinduscom, ela tem que ser uma entidade que preocupa com os associados de modo geral, principalmente os médios e os pequenos. Você pega uma empresa grande, ela tem uma estrutura que ela consegue ter todos os corpos ali dentro seus departamentos jurídicos, sistema de gestão da qualidade, sistema técnico, parte técnica também. Tem mais acesso. Tem muito mais acesso, né, mais capital, e as pequenas vezes não tem. Então é uma oportunidade que a gente tem, né, através do Sinduscom, a gente poder ajudar as médias e pequenas empresas também no nosso setor. E qual que é o papel do Sinduscom hoje? Assim, você já falou um pouco, né, sobre essa frente, mas assim, na prática, como que a associação atua e como que as empresas podem tanto fazer uso dessa atuação, né, assim, utilizar de toda essa estrutura da associação, quanto participar também nesse processo? Então, o Sinduscom é um sindicato da construção civil do estado de Goiás que tem 75 anos, né? Então, uma história aí, talvez é o segundo maior, talvez não, é o segundo maior, mais velho sindicato, só perde para o sindicato dos alfaiates, que hoje já não existe mais. Mas então, hoje o Sinduscom tem um amigo que fala que tem 2 funções importantes que por si só já valeria a existência do Sinduscom, que é o CUB, né? Produzir o CUB, é o custo unitário básico, que é um indicador econômico muito importante para o setor, para as prefeituras, para as licitações, para os cartórios e até para as próprias empresas. Sim, serve como uma referência do nosso mercado regional. Muita gente usa CUB na hora de estimar custo de obra e fazer suas análises. Né? E a segunda função que a gente tem, assim, muito importante, posso dizer que é a convenção coletiva, né? A negociação com o sindicato laboral. Com o sindicato patronal e negocia todo ano com o sindicato laboral, o nosso aqui é o Sintracom, e temos feito isso de forma muito exemplar, de forma muito harmônica com o sindicato laboral, tem uma relação muito boa. Recentemente fizemos a nossa negociação desse ano, aí, ajustando a nossa convenção. E além de tudo isso, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de formação do nosso capital, dos nossos colaboradores, né? De levar conhecimento para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores de modo geral. Hoje a gente tem 3 programas no Sinduscom, o mais antigo é a Comunidade da Construção, com 22 anos de existência. A Comunidade da Construção ela tem um princípio de tratar assuntos de um ciclo anual. Então, a gente tem falado de BIM, tem falado recentemente agora de parede de concreto. Então, assim, um segmento muito amplo, né? Norma de desempenho foi debatido aí muito dentro da comunidade da construção. E recentemente o César desenvolveu um projeto, a gente está dando continuidade dele, que é a Universidade da Construção. São cursos voltados para nosso segmento, e aí mensais, né? É um curso de um dia, mas todo mês tem uma periodicidade mensal desses cursos. Então, voltado para assuntos como a gente tratou recentemente de uso do solo, fundação, falamos de canteiro de obra, falamos de sistema de gestão da qualidade, falamos até de Power BI, que eu achei que não ia ter demanda, e lotamos, suprimento, foi muito bom o curso. Então, a gente tem uma série de cursos que a gente tem feito. E um terceiro projeto que a gente está rodando também, recentemente, que é um projeto inédito a nível nacional, que é a Residência Técnica de Engenheiro Civil. Foi uma parceria que a gente fez com o CREA e com a FIEG e o SENAI, através da FATESG, a faculdade,
E a gente fez essa primeira residência técnica de engenharia pensando em melhorar a capacitação dos engenheiros que têm saído do mercado, né, que tem caído muito a qualidade técnica desses engenheiros. E isso a gente conseguiu fazer a primeira turma com 30 alunos. Como que funciona na prática? As empresas associadas ao Sinduscom indicam os seus alunos, né? Então tem um vínculo, faz um contrato entre as entidades, a empresa e o aluno. Paga uma mensalidade de 2 anos, são 2 anos, é um curso de mais 360 horas de curso, com matérias técnicas da engenharia civil, né, voltado para os alunos e com professores do mercado, né? Isso para poder melhorar a qualidade da formação dos engenheiros, que tem muito caído e tem deixado a desejar durante os últimos anos aí que a gente tem visto, né? Uma maneira da gente melhorar a nossa engenharia a nível nacional e regional principalmente, né? Papel super importante, e até pelo que você comentou e que a gente sente isso na prática, que é o nível de formação de certos profissionais no nosso mercado, né? Muito bem, isso aí. Você perguntou também da importância, então eu falo, o associado, eu vou dar um exemplo hoje, quentíssimo, né? Hoje eu tive na Equatorial com um grupo de associados, onde a gente tinha uma demanda de algumas normas técnicas que estavam inviabilizando financeiramente produtos de interesse social. A gente, Goiânia, tem uma lei de habitação de interesse social recentemente aprovada, tem uma demanda muito grande que não está sendo atendida nos últimos anos, e agora a gente reuniu com a Equatorial e era uma coisa assim, colocamos 3 pontos e por incrível que pareça, um dos pontos era só uma questão de interpretação, que a gente já vai avançar com isso aí. Então eu falo que às vezes uma empresa sozinha tem dificuldade de abrir uma porta numa entidade, num órgão, seja ele prefeitura, seja ele concessionária, e através da entidade a gente pode melhorar isso, favorecer isso, né? A gente tem visto ali alguns associados recentemente reclamando aí de alguma dificuldade de aprovação, de agilidade. Agora recentemente, nos últimos 15 dias, também tentando aí conversar aí com o secretário para poder pedir uma reunião, para a gente entender o que está acontecendo, né? Tentar melhorar. E isso é o papel das entidades, né? Criar esse ambiente mais favorável de negócio. E dar força nessas lutas, né? Vale lembrar também, vou dar mais um exemplo que é interessante. Mês passado a gente procurou a Prefeitura de Goiânia com o intuito de levar um projeto que é um projeto nacional, que a CEBIC apoia, que é levar para os entes públicos, né, estímulos e incentivos fiscais para construções sustentáveis. Então você pega aí hoje o sistema financeiro, já está avançado nisso. Para quem tem algum selo, Aqua, LEED, né, que consegue levantar uma taxa de juros mais atrativa por conta desses selos, né, por conta dessa sustentabilidade dos seus empreendimentos. E aí tem prefeituras que podem estimular isso. E aí a gente fez essa parte, está tentando fazer aí, propondo para a prefeitura, que tem custo zero para a prefeitura, o UFC banca isso, para poder estimular e a gente achar, né, a 4 mãos aí algumas ferramentas que a prefeitura pode estimular o desenvolvimento de projetos sustentáveis na cidade de Goiânia, né? E levamos isso para o Fórum Goiânia de Habitação, que acolheu isso de forma muito, muito favorável, né? E apoiando a gente tem estimulado, quem sabe esse projeto saia brevemente aí, a gente consegue destacar a Goiânia mais uma vez com estímulo de construção civil sustentável. Estamos na torcida. E Debrair, e como que você enxerga o cenário do nosso mercado hoje? Assim, falando, você tem muita bagagem com relação à parte de mercado também, né? Visão de mercadológica e tudo daquilo que a gente vive, mas principalmente no âmbito da construção, os desafios, enfim, qual que é o nosso cenário do momento? Então, acho que a construção civil vive um momento muito favorável, aquecido. Prova disso são os números que saiu recentemente do CAGED. Você tem ideia, a gente chegou a um recorde de 3 milhões de vagas criadas lá em setembro de 2014 e caímos para 2 milhões ali em julho de 2020. E agora já batemos ali 2 milhões e 900 mil trabalhadores na construção civil. A gente estima que até o final do ano a gente chega naquele número recorde de 3 milhões. Então a construção civil no nosso estado também é um número muito expressivo. Agora em maio a gente atingiu nosso número recorde de 100 mil trabalhadores na construção civil do nosso estado. Goiânia
recentemente foi a 4ª capital que mais gerou vaga nesse primeiro semestre. O estado de Goiás, o 5º estado que mais gerou vagas na construção civil. Então isso tudo mostra a pujança que é nosso setor da construção civil e o quanto a gente emprega, né? Só esse ano a construção civil a nível nacional criou 159 mil vagas, né? Se você pegar esses 3 milhões todos que a gente estima aí e multiplicar por 3,5, que é a média de pessoas por habitação, principalmente no famílias, de famílias, né? A gente vai chegar no número de quase 10 milhões de pessoas que a construção atinge diretamente. Então, a construção civil tem essa possibilidade de gerar renda, gerar emprego de uma forma muito rápida, né? E injetar dinheiro na construção civil. Isso está falando só de empregos formais. Bem lembrado, isso é só de empregos formais, fora se a gente considerar aí a informalidade que a gente não consegue medir, que aqui na nossa região de Goiânia, da região metropolitana, a gente vê que é muito forte, né? É muito forte mesmo. Mas então eu estou falando aqui só dos números mais que a gente tem dados mesmo do CAGED. É algo bem representativo, né? Sem dúvida. Agora, dentro desse cenário atual, o que são os principais desafios que a gente tem enfrentado? Consequentemente, a gente tem, ainda assim, com tanta vaga criada, a gente ainda tem demanda de mão de obra. Demanda de mão de obra e demanda de qualificação de mão de obra. Mais uma vez, vou aproveitar a oportunidade que você me deu. Assim, nos contar preocupado com isso, né? E uma maneira que a gente está enxergando aí, em parceria com o SESI e com o SENAI, que recentemente abriu para o setor dos sindicatos, né? da Federação da Indústria do Estado, 500 vagas gratuitas, né? E como a construção civil é um setor que demanda muito, a gente já conseguiu montar turmas para atender 200 vagas, tem 200 vagas abertas, e agora a gente fez uma estratégia mais interessante, porque às vezes os cursos do Senai acontecia muito lá na Vila, na Canaã. E para os nossos trabalhadores, ou para as pessoas, às vezes é difícil a logística. Então a gente criou uma proposta, e o Senai abraçou a nossa ideia da gente fazer vários canteiros, vários treinamentos, né, cursos nos canteiros de obras, espalhado por toda a cidade. E assim a gente conseguia atender a demanda não só das obras, mas das obras vizinhas como um todo, né? E atender os associados do Sinduscom para a gente melhorar a qualificação de mão de obra. Então a gente tem vagas aí tanto para cerâmica, para drywall, para eletricista. Já abrimos 3 vagas, já esgotou as 3, encanador. Então tem vários cursos aí, fica aí a oportunidade de quem quer aproveitar e fazer um treinamento e melhorar a qualificação. Sabe, Manuel, eu falo que a construção civil ela tem esse potencial. O setor da construção civil hoje, ele tem um valor de entrada, né, de R$ 2.290, né, enquanto que a média nacional... Isso salarial. Salarial, a média salarial de entrada. Então, enquanto que no Brasil essa média é 2.130, se não me falha a memória aqui. Então, a gente é o terceiro setor com maior média salarial de entrada dentro da construção civil. E com curto prazo de tempo, hoje um profissional, vamos lá, se eu pensar aqui, um auxiliar de qualquer serviço, tanto de pedreiro, carpinteiro, amador, pintor, num curto prazo de tempo, se ele fizer uma qualificação, ou mesmo no próprio canteiro, se ele conseguir, como eu até brinco, se tiver um aprendizado rápido, pega uma colher e consegue rapidamente, com treinamento de 6 meses, 1 ano, ele consegue dobrar a renda salarial dele. Então, a gente não vê isso facilmente em outros setores. Então, a gente tem aí hoje a construção civil empregando muito, com a renda alta, né? O que a gente precisa é melhorar a qualificação, né? Dentro dos desafios que você me perguntou também, a gente encara, eu costumo falar, que talvez pela falta dessa mão de obra, mas a gente tem empregado, a quantidade de obras é muito grande, os prazos estão muito apertados para a gente entregar tantas obras que a gente tem, e a gente vai precisar de mão de obra. Então a gente pode viver num médio prazo, né, um avanço muito grande da industrialização, dos processos industriais dentro da construção civil, que ainda assim no Brasil, por vários fatores, entre eles a mão de obra, né, é muito aquém do que acontece nos países desenvolvidos, né? Então esse processo de industrialização, ele acontece, mas ainda assim a gente quase não vê, né? Vamos longe, o drywall, que é o gesso acartonado, né, que faz as divisórias internas, né, que é usado há muito tempo, a gente quase não vê ainda no mercado de Goiânia. Então a gente acha que
tem um movimento recentemente aí das construtoras de tentar avançar por isso, porque você consegue diminuir vários processos dentro da obra, né, limpar a sua obra e ter velocidade para você cumprir os prazos, né? E quantidade de ser mais sustentável, que é aquele ponto que você colocou aqui atrás, né? Sem dúvida, é uma oportunidade tanto. Então, o próprio drywall é um avanço de processo industrial. Você pega os processos aí das obras do segmento econômico, né? A grande maioria das obras tem feito no parede de concreto, né? Que é um avanço muito grande de industrialização. Você tira vários processos de fase de chapisco, de reboco, né? Isso passa direto para o acabamento. Então, isso é muito importante. A gente tem que estar se atento ainda, né? Tem que estar atento a isso e buscar essas inovações. Agora, a industrialização, ela é o principal caminho para essa frente? Porque, assim, você colocou a questão dos treinamentos e eu acho isso, né, super bacana, assim, como movimento e tudo. Eu acho que é importante o setor criar essa atratividade para o profissional, até porque eu converso com muitos profissionais do mercado, muitas construtoras, tanto aqui no próprio InkTalks, quanto no mercado de uma forma geral, parceiros que eu atendo pela Dome, e a reclamação ela é unânime. A dificuldade para a contratação de mão de obra hoje no mercado ela é muito alta. Todo mundo fala, Manuel, eu não consigo contratar servente, eu não consigo contratar pedreiro, tem uma dificuldade muito grande nesse processo. De um lado a gente tem a industrialização, agora de outro lado, mesmo com a industrialização, a gente ainda vai precisar de profissionais e muito provavelmente esse processo de industrialização avançando de profissionais inclusive mais qualificados. A balança ela é essa mesmo, assim, avançar em formação, avançar em profissionalização, mas também no processo de industrialização dos nossos canteiros? Acho que uma coisa puxa a outra. A falta da mão de obra e a falta da mão de obra qualificada, ela faz a gente procurar processos mais industrializados, desculpa. Ainda assim, a gente tem que atacar dos dois lados, né? Tanto na formação quanto na qualificação dos processos e melhoria dos processos construtivos e industrialização de modo geral. A construção civil, nos últimos anos, ela sempre foi vista ali como um ambiente de obra pesada, né? A gente tem visto aí afugentando muitos novos entrantes. Recentemente a gente teve um dado que nos faz comemorar, viu, Manuel? Que dessas 159 mil vagas criadas no país hoje, 45% dessas vagas foram de 18 a 29 anos. Poxa, que bacana. Isso chama a nossa atenção de ver que o jovem está olhando para a construção civil como uma oportunidade. Então, isso é até se interessante. você pegar ali, só para a gente exemplificar, um pedreiro hoje, ele vai tirar ali, pode começar entrando com R$3.500, R$4.000, tem pedreiro que ganha 4, 5, 6 mil reais na produtividade. Um mestre de obra hoje, na média, você tem mestre de obra ganhando de 7 mil até 12 mil reais. Montador de drywall, né, de gesso acartonado, recentemente eu ouvi falar que o pessoal consegue ganhar na produtividade 10 mil reais. Então, esses números mostram a potência e a oportunidade que a construção civil tem frente a outros mercados, né? Então, isso é um desafio que a gente tem. Uma maneira da gente enfrentar é dar publicidade para isso, né? Para os nossos jovens, para ver a oportunidade que a construção civil tem de empregabilidade e renda. Entendi. E ascensão, desculpa. Não, tranquilo. O que eu ia só te acrescentar é porque também teve uma outra pesquisa que aí já é num outro âmbito, né? E trouxe aí um certo alerta, e é até bom você trazer esse dado para contrapor, que é a questão da idade média ter elevado nos canteiros. Acho que, se eu não me engano, foi lá no Paraná, assim, do Paraná, que soltou, que está com a idade média hoje de 41 anos, né, dentro dos canteiros de obra, e que foi uma preocupação, e eu vi, né, várias pessoas do mercado com posicionamento de tá difícil repor com pessoas mais jovens no nosso mercado e tudo. Então, esse dado que você traz, ele traz um certo alívio, né? Com certeza, exatamente. A gente fez uma pesquisa em parceria com a FIEG em 2022, né? E a gente, a nível regional, a gente conseguiu observar isso. Se assemelhava muito a esse dado que você falou, de 45 anos de idade média dos trabalhadores da construção civil. Até porque nunca foi tão
nunca foi bem vista a construção civil. Esse é um papel do sindicato, de mostrar essas oportunidades para os jovens, né? A gente tem ainda, além do que, com a concorrência formal, você tem a questão da informabilidade, né? Os empregos de aplicativos, a oportunidade de fazer renda, isso compete muito com a formalidade. É muito dinâmico, né? O mercado de trabalho está mudando de forma muito rápida. A gente tem que tentar mostrar para os jovens a oportunidade que tem dentro da construção civil. Essa é uma função do sindicato. Agora, você vê impacto grande em custo em todo esse cenário que a gente... Sem dúvida. Esses preços de salário que eu estou dizendo, isso impacta muito nos indicadores, e os indicadores têm mostrado isso para a gente, né? O nosso CUB, o INCC, tem aumentado muito em razão, né, do preço da mão de obra. E acredito que ainda isso vai continuar aumentando até pelo esse déficit. Tem algum estudo que metrifica isso? Por exemplo, quantos % de um custo de obra já tem aumentado ou tem a previsão de aumentar diante desse cenário que a gente vive hoje, dessa escassez de mão de obra? Então, eu de cabeça aqui não vou te lembrar, mas assim, o INCC, da composição dele, 60%, quase 60% que ele aumentou representa a mão de obra ultimamente, né? Tem um dado interessante aí que você me fez lembrar aqui. Vi uma pesquisa recente, dos últimos 30 anos de real, o IPCA ele aumentou 580%, 560%, enquanto que o nosso INCC durante esses 30 anos aumentou 980%. Isso mostra o quanto no custo da construção civil está descolado da inflação, de modo geral. Então isso dá também para a gente mostrar um pouquinho por que nossos imóveis, consequentemente, né, aumenta a mais do que a nossa inflação. Além de que ainda tem as questões regionais, né, setoriais de cada bairro, de escassez, que faz isso com que isso aumente. Mas esses indicadores é muito interessante do descolamento do INCC com o IPCA ao longo dos 30 anos do real. Eu até questiono isso, Idebraí, porque a gente tem um público muito grande aqui de incorporadores, de corretores que acabam ouvindo, assistindo aqui o Ink Talks, e vários profissionais que passaram aqui batem muito nessa tecla da preocupação com o quanto o aumento de custo, principalmente tracionado pela mão de obra, vai impactar o nosso aumento de preço dos imóveis nos próximos anos. E na outra ponta, na ponta do cliente, a gente sempre vê o cliente com aquela tônica assim, mas o preço em Goiânia aumentou muito, agora acho que já bateu na tampa, não sei se vai aumentar mais, mas eu sempre defendo muito alguns pilares para poder justificar aquilo que a gente acredita que vai acontecer no futuro, que são os preços continuarem aumentando no nosso mercado. A gente aqui em Goiânia pontualmente vive um cenário de mudança de plano diretor. A gente tem hoje a questão da reforma tributária, né? Às vezes se você até quiser abordar um pouco sobre o assunto que impacta no nosso segmento e tudo, né, diante daquilo que está sendo previsto em termos de aprovação. Até o Rodney da Mapa teve aqui recentemente, falou muito sobre esse tema. Vai impactar bastante no nosso segmento, e essa questão da mão de obra, que sem dúvida também, diante disso, vai impactar, né? Então é meio que um recado dado aí para quem está assistindo, para quem está ouvindo aí o programa, de que a gente tem muitos elementos para poder impactar aí nessa continuidade de aumento de preço, né? A gente aumentou os preços, os custos, aumentou também os preços de venda, consequentemente. Quando você está conversando com um cliente ou com um investidor do mercado imobiliário, ele sempre tem essa dúvida, né? Será que chegamos no limite de preço? Mas o que a gente vê historicamente é que o mercado imobiliário ele está sempre aumentando, né? Pela segurança que o mercado imobiliário tem. Eu gosto de fazer, às vezes, o seguinte exercício. É muito fácil olhar para trás e ver no retrovisor o mercado imobiliário. E a gente tem sempre aquele ressentimento assim, por que eu não comprei? Né? Porque você fala um preço no passado e você nunca acha que vai chegar. E quando você olha para trás, esse preço aconteceu, e às vezes aconteceu de forma maior, com a valorização até maior. Então, o difícil é fazer esse exercício de futurologia do mercado, olhar para frente do mercado imobiliário e tentar entender, né, a quanto ele é dinâmico e, ao mesmo tempo, o quanto ele é sólido. Pode acontecer alguma especulação em algum nicho pequeno, né, no nosso
mercado nacional, isso de modo nacional, isso é muito difícil, ainda mais um país que tem 6 milhões de déficit habitacional, uma cidade como Goiânia, que recebe gente, né, que virou um centro, uma capital do centro-oeste, às vezes centro-norte, do centro-norte do nosso país. Então isso mostra o quanto o nosso mercado é sólido, né? A ADM faz um trabalho muito bem feito de medir esse mercado. Eu sempre uso esse termômetro, né, de que você avaliar o quanto tem de oferta, o quanto estamos vendendo a mais ou a menos, e o mercado ele é muito dinâmico e responsável. Ao mesmo tempo que está diminuindo, ele diminuía também a oferta. Isso faz com que traga segurança para todos. Se autoajusta, para as incorporadoras, para o investidor, para o consumidor de forma geral. Então, isso eu falo para poder tranquilizar os investidores, o mercado imobiliário, os corretores, até para ajudar no argumento, para a gente fortalecer o quanto ainda mais esse mercado nosso. Você falou um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Uhum. Essa é uma pauta que está em discussão hoje no Senado, passou recentemente na Câmara dos Deputados. A gente esperava que a gente tivesse uma aprovação mais favorável para o nosso setor. A gente tem uma preocupação de aumentar a carga tributária. As entidades, e aí a gente está falando a nível... A CEBIC tem feito um trabalho muito importante, né? E a CEBIC, só para quem não conhece, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ela é formada por todas as entidades do setor da construção civil, os Secovs, as ADEMs, o Sinduscom. E ela fez um estudo preocupando com esse movimento, com essa discussão que está tendo da reforma tributária. E a preocupação maior é não aumentar a carga tributária, né? Principalmente para a compra do imóvel. A gente não é contra a reforma tributária, muito pelo contrário, a gente entende que a reforma tributária era uma demanda nacional e que vai revolucionar a economia brasileira. Então ela é muito bem-vinda. E dentro do nosso setor, a preocupação que a gente tem é com o custo do imóvel, principalmente se falar para habitação de interesse social, porque aqueles que têm dificuldade de acessar o imóvel, né, esse déficit está tão expressivo, que tem mais de 15 anos que a gente não consegue diminuir o nosso déficit habitacional, e essa é a nossa preocupação do setor, né? A gente tinha uma proposta de um fator redutor de 60%, passou na Câmara agora com 40%, estamos tentando trazer isso para 60% no Senado, para a gente manter o mesmo nível de carga tributária. Agora, essa semana, o ministro Haddad até comentou a possibilidade de aumentar o percentual da carga tributária de 26% para 28%, em razão da discussão que teve na Câmara e, consequentemente, a diminuição da arrecadação, de modo geral. Então, acredito que esse ano isso deve acontecer, esse debate, né, até daqui para o final do ano. A CEBIC está de olho nisso, o Sinduscom tem apoiado, tem entrado em contato, né, mais uma vez, aproveitar a oportunidade de mostrar a importância que tem as entidades. Um dia antes da votação na Câmara, a gente reuniu, né, o Secov, eu estava presente no Sinduscom, a ADEME, com os parlamentares do nosso estado e pedindo, né, o empenho deles e mostrando a importância, que não era a importância do setor, a importância da sociedade, a gente manter a equicidade da tributação, não ter o aumento da tributação, Manuel. Lembrando que você colocou muito aqui sobre a questão de geração de emprego e como que funciona essa parte da mão de obra do setor, o setor da construção civil, que é um dos principais geradores de empregos no país, né? E isso, sem dúvida, acaba afetando o segmento, né? Sem dúvida. Isso pode impactar negativamente na renda e na economia de modo geral, né? Principalmente do nosso setor e, consequentemente, na economia de modo geral. E Debraio, quais são as outras pautas hoje em voga lá no Sinduscom, dentro do sindicato, além dessa questão da mão de obra, da formação, do processo de industrialização, a reforma tributária? Tem alguma outra pauta aí que você queira trazer? Eu sei que deve ter muitas, mas assim, algumas entre as principais, aí, as mais relevantes para o nosso segmento? Atualmente a gente está passando pelo momento de processo eleitoral, né? As eleições municipais estão acontecendo, a gente tem aqui em Goiânia aí, 7 candidatos, se não estou errando aqui, mas enfim, o fato que são bons candidatos e é um momento oportuno, que eu digo, para a gente debater a nossa cidade. Goiânia, com 90 anos de idade, né?
É uma cidade que tem um centro abandonado. Se você for em outras cidades, né, você pega aí São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, são cidades que têm problema com o centro, mas são cidades aí centenárias, né, 350 anos, Manaus, São Paulo e Rio, cidades aí de quase mais de 500 anos. Enfim, não dá para a gente aceitar a Goiânia como está com o nosso centro. Então, a oportunidade de a gente debater. A gente tem um projeto que está tramitando na Câmara, que é o chama Centraliza, que o setor entende que é um projeto favorável, aprova esse projeto, é um projeto que tem um estímulo muito grande de incentivos para levar a ocupação do centro. Mas eu sempre digo para os candidatos, é preciso entender que um centro ou um bairro qualquer, ele não se desenvolve ou se reocupa simplesmente com incentivos e com a dependência da iniciativa privada, mas também do poder público. Sim. Então a gente tem que levar serviços para o nosso centro hoje, que quase que não tem mais serviços da Prefeitura de Goiânia no nosso centro, só do Estado e federais no nosso centro. Tem que levar cultura para o nosso centro, né? Tem que levar ocupação para o nosso centro. Dentre outros temas que a gente tem em Goiânia, que eu acho que é muito importante a gente debater, que é a questão da mobilidade. Goiânia, o nosso BRT tem 14 anos que está parado, né? O prefeito Rogério está prometendo inaugurá-lo, a gente torce para que isso aconteça, mas a gente tem que pensar que Goiânia ainda tem muitos desafios. Você tem uma leste-oeste que não está completada, você tem uma BR-153 no eixo que liga a Aparecida até a saída para Anápolis, que virou uma avenida que precisa ser deslocada, que era para ter deslocado esse projeto pela concessionária, que não foi feito. Você tem a continuação do anel viário, que trava toda a cidade, né? Então você tem vários desafios e a gente tem que pensar no desenvolvimento também do transporte coletivo. Você pega hoje um profissional da construção civil, na oportunidade que ele tem de melhora de renda, ele quer sair do transporte coletivo e quer para o transporte individual. Isso vai congestionando o nosso centro. A gente tem que tentar trazer, né, o nosso... melhorar o nosso transporte coletivo. Eu até provoco, Goiânia talvez merecia um metrô. Só que para a gente falar de metrô, começar a falar do metrô, hoje, ele vai demorar daqui 30, 40 anos. Mas se a gente não começa essa conversa, a falar sobre isso, a propor isso não sai do papel, só fica na vontade, né? Não vira uma ideia, não vira um projeto. Então tudo isso que a gente está falando é importante. Sinduscon tem uma preocupação muito grande também, nosso setor, com a drenagem da nossa cidade, né? Goiânia é uma cidade nova, mas que se você pegar em alguns bairros, você já tem problema de alagamentos, você tem problema de redes já superdimensionadas e recentemente está sendo elaborado o plano diretor de drenagem urbana. A gente espera que desses dados, em parceria com a Prefeitura e o UFG, a gente espera que daí a gente tenha dados importantes para a gente entender um pouco mais das nossas redes, dos nossos mananciais, dos pontos de saída de estrangulamento, né? E evitar problemas de enchente, como a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul, né? E melhorar a nossa cidade de modo geral. Outra política importante nesse momento de debate da cidade é a preocupação com a computação de interesse social. Nos últimos anos, Goiânia foi muito pouco ofertada de habitação de interesse social pelas últimas gestões. E a gente entende aí, para você ter uma ideia, de 2019, o Instituto Mauro Borges entregava um número de 30 mil unidades habitacionais como déficit em Goiânia, fora a região metropolitana, que se estima aí coisa de 50, alguns outros falam 70 mil. Isso que ano que você falou? 2019. 2019. Então a gente estima que é muito mais do que os 30 mil hoje, né? Até pela falta de oferta que teve e o aumento da demanda, o aumento do crescimento vegetativo da cidade, principalmente nesse público. É importante ter política de interesse social, como agir, aproveitar a própria Centraliza para poder tentar trazer empreendimentos para a região mais central, para evitar o deslocamento, evitar o congestionamento, né, sufocar o trânsito ainda mais.
E a gente tem recentemente aprovado aí a lei de HIS, que favorece muito, né? O Goiânia já sai na frente com isso, a próxima gestão vai sair na frente com todos esses arcabouços aí jurídicos que a gente conseguiu aprovar. E o mercado imobiliário vai se favorecer, tem se favorecido, né, com o novo plano diretor, a lei do HIS. A gente torce também que a próxima gestão, seja lá qual for o candidato eleito, que dê atenção, e a Câmara também, né, porque a gestão não é feita só com o Executivo, a Câmara também dê atenção para a necessidade que a gente tem de uma lei ambiental. Ainda não tem uma lei ambiental, a gente fica preso a algumas resoluções, isso às vezes traz insegurança jurídica para as empresas que estão empreendendo na cidade. Então, todas essas são pautas que a gente entende que uma entidade como o Sinduscom tem a função social de debater, né, trazer os associados, envolver isso, trazer a juventude também, né, Manel? Acho que isso é importante, né? A gente não pode só criticar o político, né? A gente tem que ser participativo e através da entidade a gente consegue contribuir. Porque senão também não muda, né? Se ficar só na cadeira da crítica, aí fica... Mas eu sou otimista, acho que a gente está evoluindo, talvez não na velocidade como a gente queria, mas essa é uma questão da gente pensar em melhorar, até para deixar um mundo melhor para nossos filhos. Sem dúvida. Bacana essa postura e essa mentalidade, cara. Parabéns. Eu brinco, eu faço assim, às vezes eu falei para alguém que eu ia assumir essa função, né, de presidente, cara, você tá doido? Para que você vai mexer com isso? A sua empresa e tal. Eu digo assim, é uma oportunidade que eu vejo da gente contribuir com o coletivo, né, com o associativismo. É uma doação, né? São 3 anos que eu estou disposto a melhorar e a gente faz um passo de cada vez, a gente dá uma contribuição, assim como todos os presidentes que passaram deram uma contribuição importante para o nosso sindicato, para a construção civil do Estado. Goiânia é uma referência de engenharia a nível regional, isso muito nos orgulha, nós como engenheiro, a gente se sente hoje até a nível nacional, né? A nível nacional, sem dúvida, eu acho que Goiânia... às vezes eu recebo algum pessoal do sistema financeiro que anda muito, né? Eles elogiam bastante o quanto o nosso padrão de construção é superior à média nacional. Isso é fato, né? Então isso nos orgulha. Então a gente tem que tentar melhorar isso cada vez mais, contribuir com esse ambiente de negócio, com essa nossa engenharia de modo geral. E essa é a minha proposta aí como presidente do Sinduscom, contribuir um pouquinho e trazer mais gente para o nosso sindicato, trazer mais gente para o associativismo e a gente fortalecer ainda mais nossos associados. Show de bola, show de bola. Parabéns mais uma vez. E Debrair, você comentou muito sobre a questão do Centraliza. Na prática, como que funciona essa dinâmica do Centraliza junto com o HIS? O que você tem de expectativa disso em termos de mudança e de transformação no nosso mercado? Ainda é um desafio, porque o centro não tem muitos espaços vazios. Sim. Né? Então você tem que escolher ainda alguns espaços, tentar achar alguma parceria com a prefeitura. Tenho debatido às vezes com alguns candidatos e mostrado a importância da prefeitura olhar para isso, né? De fazer algum retrofit, mas é importante de achar algum espaço no centro para fazer empreendimentos de HIS. Além de HIS permitiu isso, o Centraliza também traz outros instrumentos de incentivos, como por exemplo a isenção da outorga onerosa, a isenção da taxa de habites de aprovação, né? Então, essas opções que as legislações têm trazido favorece muito o mercado imobiliário, a iniciativa privada a fazer a ocupação do centro. A gente já está vendo aí alguns lançamentos no centro, né? Estando de olho nesse sentido aí. Acho que a região do centro, ela merece esse cuidado. Cada vez que a gente passa lá, a gente tem visto mais lojas vazias no centro, isso não se cabe mais. E uma maneira da gente levar a ocupação, né? Levar mais a vida noturna, mais cultura, mais segurança para o nosso centro, né? Que é um centro ainda que tem um patrimônio histórico, cultural muito grande, né? A segunda cidade com maior acervo de arte decor do mundo, só perde para Miami, né? Goiânia tem um roteiro de arte decor muito interessante que recentemente eu conheci, que o Guto fez, que sai ali do Lago das Rosas, passa ali pelo Teatro Goiânia, né? Você vai lá na Praça Cívica, desce a Goiás, Coreto. Então assim, é fantástico e é uma riqueza nossa que às vezes nossos goianienses não conhecem, né? Eu tenho uma história interessante, eu fui a Curitiba recentemente, né? E eu fui visitar lá o Museu
Oscar Niemeyer, né? E depois conheço com os amigos, muito bacana. Muito né? bacana, muito bacana. E numa mesa de jantar logo à noite com o pessoal de Curitiba mesmo lá, e comentei com eles, né? Que eu fui lá, que eu gostei muito. E aí 2, 3 não conhecia. Então às vezes a gente deixa de conhecer o que a gente tem na nossa cidade e sai para buscar em outra cidade, em outros lugares, né? E nossa cidade, nosso país tem muito a oferecer de termos de cultura. Assim. Esse ponto é até interessante. Eu estava recentemente em Santiago, no Chile, e aí até fiz uma postagem com relação a isso, porque sempre quando a gente viaja para outros países, acaba tendo uma questão turística muito forte no centro dessas cidades. Até aqui na própria América do Sul, né? Você vai Sim. em Santiago, em Buenos Aires, vai em Montevidéu, tudo tem o centro muito explorado turisticamente, região com muita gastronomia, com muita cultura. E acaba que a gente tem uma deficiência disso no nosso país. Você comentou de São Paulo. Eu morei durante 7 anos em São Paulo e eu sou fã do centro de São Paulo. Uhum. Só que tem muita coisa, tem muita cultura, tem muita coisa bacana a ser explorada, mas ainda tem muita deficiência com relação à questão de segurança, a questão da qualidade daquilo que é oferecido, apesar de ter mudado bastante nos últimos anos e até com incentivos dessa relação público-privada, né? Lá também tem programas de incentivo à questão do centro, tem a questão do HIS que favorece muito esse desenvolvimento na região central da cidade. E eu acho que é muito importante você trazer esse ponto nesses aspectos e essa visão para o sindicato de antecipação ao problema, né? De se antecipar ao problema. Tanto a questão do centro, na hora que a gente olha para Goiânia, por mais que a gente vê um centro com essa deficiência toda que a gente enxerga hoje, mas ainda é uma cidade muito nova e é um centro que é muito mais fácil de você revitalizar e retomar a vida de um centro de Goiânia do que do centro de cidades mais antigas que acabam se degradando muito mais, se deteriorando muito mais. A mesma coisa como a questão do metrô que você colocou, né? Que realmente, se for pensar por esse lado, faz muito sentido. Na hora que você fala, nós vamos falar de metrô hoje em Goiânia, tantas cidades no Brasil maiores do que Goiânia, mais populosas do que Goiânia, que ainda não tem metrô, mas é o que você colocou. Se a gente não começa a falar hoje, tendo em vista que no geral isso vai se levar 20, 30, 40 anos para sair do papel, na hora que tiver a necessidade, se a gente for começar a falar, nós vamos sofrer aí por 30, 40 anos para ter isso acontecendo, né? Então, assim, tomara que esse processo aqui no centro da cidade ele aconteça de forma intensa e o setor privado esteja atento a esses direcionamentos do setor público para que a gente veja isso acontecer de trazer essa vida, de trazer essa dinâmica para a região central da cidade. Você acredita que na prática esse o direcionamento mesmo? Sem dúvida. Manel, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é interessante. Manaus, eu tive a oportunidade lá em 2020 fazer uma obra em parceria com a Biapó. A Biapó faz obra de restauro, a especialidade é essa. E ela estava lá com 4 obras, tinha uma construção civil e me convidou para poder fazer a obra junto com ele lá. Foi uma oportunidade de conhecer o centro de Manaus. Manaus tem mais de 350 anos. Foi uma cidade que foi explorada ali pela borracha, né? Naquela época muito pujante ali da borracha, e que tem muito imóvel abandonado, porque daquela época as pessoas voltaram para a Europa, muitos para a Europa, e se perderam, largaram as cidades ali no centro. Então tem problemas muito grandes. Esse prédio mesmo era um prédio que a prefeitura tinha resgatado, conseguiu a verba do IFAM para fazer um restauro, ficou um prédio muito bonito. E assim tem vários prédios que foram restaurados, mas pelo problema que tem na cidade, porque é uma cidade antiga, a quantidade de prédios vazios é muito grande. E aí você vira um problema social, porque você tem um espaço vazio, onde que vira a oportunidade, às vezes, de marginalidade, né? Espaços ocupados por pessoas sem tetos, e você vai trazendo uma insegurança para o centro, né? Porque a gente tem que também acolher essas pessoas. Como o espaço fica vazio, as pessoas acabam ocupando. Em Goiânia a gente está vendo esse momento, né? Tem muitas pessoas desabrigadas ocupando o centro de Goiânia, que a gente precisa acolher essas pessoas. E é uma cidade nova, não dá para nem comparar com 350 anos, mas se a gente não fizer nada, a gente chega lá, de forma ruim, né? A gente tem que cuidar do nosso centro.
Muito bacana. Debrair, o que são as perspectivas aí, de uma forma geral, para o futuro do nosso segmento, parte da construção, incorporação, o que você está enxergando? Bom, sou um cara otimista, não posso negar que só vejo coisa boa, né? Se a gente brincar com déficit, eu tenho falado, eu tenho um filho de 7 anos, eu acho que se o meu filho vier a ser engenheiro, ele vai ter muito trabalho, ele não vai preocupar muito com a dificuldade de fazer habitação e fazer infraestrutura para o nosso país. O nosso país hoje tem um investimento na ordem de 16%. A gente não vê países envolvidos com menos de 20% do PIB investido na economia, tem uma evolução sustentável economicamente. Então a gente tem muito aqui investir. Né? A construção civil é uma parte do segmento da economia que proporciona esse desenvolvimento, que gera renda, e a infraestrutura é outro segmento que pode muito ajudar o nosso país. Então tem muitas oportunidades no nosso país de modo geral. Então sou muito otimista nesse sentido. Show de bola, show de bola. Para a gente caminhar aqui para o final, a gente tem uma parte do programa que chama Sprint Imobiliário, que é um bate-bola mesmo, perguntas e respostas. E eu queria ouvir aí algumas perguntas para te fazer. Mercado imobiliário precisa de? Industrialização. Show. O que mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Melhoraria a distribuição da renda. O que falaria para o Idebrair de 20 anos atrás? Nunca desista, segue no seu caminho. Dica de livro? Dica de livro, eu ia até te indicar um outro livro, mas lembrei de um aqui agora. Eu estou lendo com meu filho O Pequeno Príncipe. E é engraçado, quando a gente lê O Pequeno Príncipe como adolescente, é totalmente de ler ele como adulto, porque aquilo foi feito um livro para adultos, né? É um livro filosófico, né? Então, por isso, tu é responsável por que te cativa. Show de bola, show de bola. E mensagem final, o que você deixa aí para quem nos acompanhou durante esse episódio? A mensagem final que eu queria deixar é a importância que tem o associativismo no nosso país, a importância das empresas somarem forças para criar esse ambiente favorável de negócio, um país melhor, e através das entidades que a gente consegue isso. Então, é a importância de estarmos juntos e associar nas entidades. Para quem não está no segmento e queira se associar ao Sinduscon, como que funciona o processo? Procura a gente, né, pelas redes sociais, pelo telefone, entre em contato conosco. O associado, a gente tem um valor praticamente simbólico, que eu falo, pelo que tudo que a gente oferece, entrega. E eu quero tentado fazer aí, mano, uma gestão mais participativa, de trazer as empresas para dentro do sindicato, para as reuniões da diretoria, para os eventos que acontecem, seja ele um evento pago ou gratuito, né, que a gente leva um conteúdo, como eu disse no início, para o mercado de modo geral. Então é muito importante isso. Para isso as empresas têm que estar com a gente associada. Show. Você comentou de redes sociais, redes sociais sua e do Sinduscon. Não, eu falo assim, quais que são as redes, se você quiser passar hoje a sua ou só do Sinduscon também? Vou passar o nosso site, né? Eu brinco o seguinte, hoje, no mundo de redes sociais, um site como o nosso tem uma alta visitação, sabia? Que legal. Sabe por quê? Porque muita gente vai lá para procurar o CUB e a convenção coletiva. Então a gente tem lá www.sinduscongoias.com.br e na rede social Sinduscons Goiás. Bacana. Facebook, Instagram, estamos lá. Debrair, muito obrigado pelo bate-papo. Sem dúvida nenhuma, mais um excelente conteúdo que a gente trouxe aqui para quem está nos acompanhando, né? De muita informação, uma visão muito interessante, assim, te parabenizo mais uma vez pela visão que você tem aí de enfrentar os problemas, de ser propositivo, de mudar e transformar o Sinduscon, né, com o que você coloca, de trazer mais juventude, inovação, enfim, eu acho que isso é muito importante. Acaba que o nosso segmento sofre muito aquela crítica do tradicionalismo, né, de ser um segmento aí que tem uma certa dificuldade de mudança. Então é sempre bacana a gente ver pessoas com a sua cabeça e sua forma de enxergar, de agir aí à frente de uma instituição, né, de uma associação que é o Sinduscon, o sindicato tão importante aí para o nosso segmento. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Eu que agradeço aí o espaço cedido, Manuel. Muito importante para a gente comunicar
num mundo com tanta comunicação, eu digo que ainda assim é difícil a gente levar a comunicação direta e assertiva para o nosso interlocutor, né? E aqui é um espaço que a gente entende que é uma oportunidade muito boa. Muito obrigado mais uma vez, desejo boa sorte e sucesso aí no seu projeto. Obrigado. E para você que nos acompanhou em mais esse episódio do Ink Talks, espero que tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você acha interessante replicar esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.